Bom, pessoal, estamos aí em 4, né? Mas como a aula está sendo gravada, nós vamos começar. Quem chegar um pouquinho mais tarde, depois pode recuperar o vídeo que eu vou colocar ali no Moodle, né? E rever o início da aula aí, certo? Então eu também vou começar me identificando para ficar registrado no vídeo. Então eu sou o professor Paulo Darnes, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Sistemas de Controle do curso de pós-graduação. Bom, pessoal, como eu estou abrindo muitos programas aí simultaneamente para dar aula, eventualmente meu computador pode travar. Se isso acontecer, conforme aconteceu na aula passada, podem esperar aí uns 10 minutos até que eu consiga reinicializar tudo e daí eu vou estar de volta. Tá joia? Bom, Professor. bom, eu vou começar aqui então compartilhando o vídeo, a minha tela, né? Vocês podem confirmar se está tudo certo com o áudio e com o vídeo? Sim, professor. Aqui Beleza, eu obrigado. escuto perfeitamente. Joia. Bom, vou começar vindo aqui no Moodle. Vamos lá, painel. Nossa disciplina de sistemas de controle, certo? Bom, a maior parte do material da nossa última aula ficou na aba S14 e S15. Aqui na aba S14, deixa eu ver, tinha uma série de vídeos assíncronos, certo? O material da nossa última aula está aqui embaixo, material complementar 2021, S2, aula síncrona, data, né? Eu reparti o vídeo em dois, primeira parte, segunda parte. Então, quem quiser consultar alguma coisa do que nós assistimos, estão aí os dois vídeos, certo? A nossa aula de hoje vai começar com um material que na última aula nós falamos aqui pela metade no material da aba S15, certo? Então eu vou começar com o material que está aqui, depois nós vamos migrar para o material que está na aba S16. Tá joia? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que não, certo? Depois que processar o vídeo, eu vou colocar o vídeo da nossa aula de hoje aqui na aba S16, certo? Mais aqui para baixo, aula síncrona, né? Colocar aqui em cima, certo? Isso aqui é do ano passado. Vou colocar mais um link aqui para as aulas desse semestre. Bom, mais uma coisa que eu queria comentar, né? Aqui na aba ENS16, tem vários arquivos aqui de simulação do MATLAB. Tem Sim20, Sim22, tem alguns arquivos aqui do Simulink. Nós vamos abrir todos esses arquivos hoje, certo? E vamos dar uma olhadinha. Então, tem vários arquivos, exemplos aí, né, de programa de simulação nos MATLAB e Simulink. Então, está tudo aqui na parte mais para baixo, né, da aba aqui S16. Acho que aqui é a simulação devo ter, deixa eu ver. Então, esse aqui é só vídeo mesmo. Tranquilo? Então, o material que resume as nossas duas aulas estão nessas três abas, certo? S14, S15. Eu não consegui terminar esse material na aula passada, então vou continuar a partir daqui. E devemos encerrar com o material que está na aula na aba S16, dia 24. Então, acho que no mudo aí está tranquilo o material, né? Sim, está, professor. Beleza, tem Só uma bastante coisa pergunta. lá, certo? Tem vídeo de aulas assíncrona, tem material de simulação, tem os slides que eu uso aqui na aula, certo? Tem vídeos do semestre passado, então tem bastante coisa lá que vocês podem conferir. Ah, tá. Essas aulas são do começo do ano, então, né, professor? Mas, Tem algumas que são aulas assíncronas, eu fiz a gravação sozinho, né, e deixei ali, e tem também a gravação do ano
já faz um ano, né, que é um semestre sim ou não, né, então já faz um ano, da turma anterior, as aulas estão ali também, certo? Por isso que eu gosto de salvar por fora e usar o YouTube, que eu não perco esses vídeos. Se estivesse usando o RNP, esse material já tinha ido para o lixo. É verdade. Esses vídeos ajudam bastante, viu? É verdade. E vão continuar ajudando quando voltar também para o modo presencial. Eles vão continuar aí, né? Para as próximas turmas aí, para o semestre que vem, acho que vai ajudar. Bom, pessoal, então vamos ter bastante conteúdo para nós vermos hoje. Vamos começar então. Deixa eu abrir aqui a página. Nós paramos ali na última aula. Alguma pergunta, pessoal? É aula 15, né, professor? Agora? É aula 15. Nós estamos no meio da aula 15, na verdade, certo? Deixa eu ver qual que... Nós tínhamos visto a questão do mapeamento do plano S no plano Z, certo? Isso aqui foi outra coisa que a gente viu. Então, nós temos a faixa principal, que vai aqui, que fica entre mais ou menos ômega S sobre 2, onde ômega S é a frequência de amostragem em radiano por segundo. Então, entre essas duas frequências, do zero até infinito, tudo isso aqui está mapeado dentro do plano unitário em Z. As outras faixas que vão se repetindo sempre em torno de ômega S mais ou menos ômega S sobre 2, todas essas outras faixas elas se sobrepõem, certo? Então, quando eu for discretizar algum sistema, eu tenho que escolher uma frequência ômega S de tal forma que os polos desse sistema estejam dentro da faixa principal. Certo? Sempre tem que escolher uma frequência quando eu for discretizar um sistema, né? Por exemplo, a planta de um motor, por exemplo, eu tenho que ver os polos e escolher uma frequência ômega S que a metade da frequência englobe todos esses polos. De preferência, até mais, certo? É a mesma ideia da amostragem, né? Ou seja, S ômega S deveria ser pelo menos 10 vezes a 20 vezes maior do que a frequência dos polos. A mesma ideia da aquisição de sinais. Professor, se caso eu estiver trabalhando numa faixa de mais ou menos 8 GHz... Nossa, isso é enorme, né? É bastante grande. Uhum. Existe um certo problema que eu vou ver se a gente consegue chegar até o final da aula, que é o seguinte: quando eu aumento muito a frequência de amostragens, nós vamos ver que todos os polos do sistema tendem para 1. Polo e zero tende tudo para 1. Se você usar uma frequência de amostragem muito alta, pode ser que você comece a não conseguir distinguir mais um polo do outro. Entendi. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com frequências muito altas. Aí eu caio naquela situação dos números grandes, professor, aquela teoria dos números grandes, ou não tem nada a ver? Não tenho certeza, viu? Que eu acho que eu não estou muito familiarizado com essa teoria. É porque conforme a amostragem, quanto maior a amostragem num período maior, ela diverge por uma condição 1, no caso. Uma condição? Ela converge, né? Ela converge por uma condição que é sempre a mesma. Isso quer dizer os números grandes. E aí eu estou tentando fazer uma relação, ver se tem alguma relação. Eu não tenho certeza, tá? Mas o fato é que, do ponto de vista aqui de transformada a Z, todos os polos vão convergir, todos os polos e zeros vão convergir para o 1, para a posição 1 aqui desse plano. E se isso acontecer, pode inclusive acontecer de você cortar um polo com um zero que não deveria, por questões de resolução numérica. Entendi. Certo? Vamos ver se a gente consegue chegar a isso ainda na aula de hoje. Tá certo, obrigado, professor. Beleza. Então isso aqui é uma pequena revisão, né? Então,
E no lado, quando eu quero fazer o retorno, se eu tiver respeitado essa escolha de escolher um ômega S que é muito maior que os valores dos polos, eu faço o retorno para a faixa central, senão eu posso estar fazendo retorno para alguma faixa errada. O lado direito do plano, ele está mapeado fora do círculo unitário. E o mesmo acontece quando eu vou pegando as faixas complementares, elas se sobrepõem do lado externo do círculo unitário. Certo? Então, nós temos que escolher uma frequência adequada que englobe todos os polos da minha planta. Polos e zeros, né? Bom, vamos ver aqui algumas curvas e como essas curvas estão mapeadas do plano S no plano Z, certo? Então, uma coordenada qualquer aqui no plano S, ela tem uma componente real e uma componente imaginária, certo? Ou seja, a projeção no eixo real e a projeção no eixo imaginário, certo? Vamos pegar aqui a primeira linha, linha com C constante, ou seja, que a parte real é constante e vamos variar a parte imaginária. Ou seja, são retas na vertical. Isso aqui é uma reta com a parte real constante no plano S. Bom, nós vimos que se a gente retrabalhar, aplica isso aqui no E na STS e retrabalha um pouco mais, nós chegamos que essa coordenada aqui em S, em Z vai estar mapeado a exponencial da parte real vezes a frequência de amostragem. Então, isso aqui nos dá o módulo da minha coordenada em Z. E a parte imaginária vai me dar o ângulo. Então, eu consigo facilmente sair de uma coordenada cartesiana no plano S para uma coordenada polar no plano Z, onde, então, a parte real me dá a amplitude da minha coordenada e a parte imaginária me dá o ângulo. Vamos começar a explorar isso um pouquinho melhor. Nesse caso aqui, como a parte real é menor que 1, é negativa, essa amplitude vai ser menor que 1. Desculpa, como essa parte real é negativa, menor que 0, quando eu aplico aqui um número negativo, essa exponencial me dá um valor menor que 1. Então, retas na vertical no plano S, elas são círculos no plano Z. E se essa parte real for negativa, do lado esquerdo do plano complexo, esse círculo vai estar dentro do círculo unitário. Se a parte real for 0, e elevado a 0 dá 1. Significa que isso aqui é um círculo com raio 1, ou seja, é o círculo unitário. Se a parte real for maior que 1, isso aqui é um círculo com raio maior que 1, ou seja, fora do círculo unitário, certo? Por quê? Quando eu tiver, então, se o C é constante, essa amplitude é constante. E se eu estou variando ômega, significa isso aqui me descreve um círculo. Cosseno de x mais j seno de x, isso aqui é a função de um círculo. Então, se eu tenho retas aí na vertical, isso são círculos com raios diferentes, certo? Do lado esquerdo do plano S, dentro do círculo unitário. Do lado direito, fora. E exatamente em cima do eixo imaginário é o círculo unitário. Professor, então essa situação aqui quer dizer que aqui é onde a situação que ele vai convergir ou vai divergir? Exatamente, essa informação é muito importante para a gente por causa disso. Se eu estiver analisando aqui, então, os polos do meu sistema em Z, certo? Se os polos estiverem dentro do círculo unitário, eu sei que o sistema é estável. Se o polo estiver fora do círculo unitário, o sistema é instável. A gente tem que tomar cuidado que em Z, não importa se o polo é negativo ou positivo, que nem em S, certo? Importa se o módulo dele é maior ou menor que 1. Ah, entendi. Então, o módulo é o mais importante. É o mais importante para a gente saber se o meu polo em Z é estável ou instável.
É dessa teoria que vem o diagrama também de Bode, professor, para você fazer as análises? Certo. O diagrama de Bode, ele foi concebido para o plano S, né? Ele tem mais a ver aqui com o sistema contínuo. Nós vamos ver como que fica o diagrama de Bode quando a gente está trabalhando com sistemas discretos. Ah, entendi. Certo? Bacana. Não vai ter muita diferença, tá? O diagrama de Bode entre sistemas contínuos e sistema discreto, mas nós vamos ver qual que é a diferença que tem. Tá, obrigado, professor. Nada. Que legal. Bom, vamos ver agora retas na horizontal. Certo? Então, lembrando, agora então nós, como retas aqui na horizontal, nós vamos ter o C variável, sendo que o W vai ser constante. Então, vamos pegar uma primeira reta que tem a parte imaginária igual a zero. E vamos variar a parte real. Bom, variar a parte real é variar a amplitude. Cosseno de zero é 1. Seno de zero é 0. Ou seja, essa vai ser uma reta que vai ter somente parte real. Como isso aqui não vai variar, isso aqui vai ser sempre 1. Certo? Só que o C varia. Então, isso representa uma reta que do infinito ele está em 0. Quando ele passa aqui por 0, é quando ele cruza o círculo unitário. E quando ele vai para mais infinito, aqui ele também vai para mais infinito. Ou seja, uma reta aqui na horizontal, exatamente sobre o eixo real, ela é uma semi-reta aqui no plano Z. Ela vai de 0 até mais infinito. O que a gente pode ver é que essa coordenada imaginária aqui em S, ela me descreve um ângulo. E nesse caso aqui, o ângulo é 0. Enquanto o C me dá um módulo. Bom, se eu for uma reta exatamente em cima de ômega-S ou em cima de menos ômega-S, elas se sobrepõem. Certo? Ambas, essa reta ômega-S e menos ômega-S, ou qualquer múltiplo aqui da frequência de amostragem, 2 ômega-S, 3 ômega-S, elas estão sobre a mesma reta. Como se desse um giro e parasse no mesmo lugar, né? Exatamente. Quando a gente está andando aqui no círculo unitário, quando eu saio de 0 e vou até ômega-S sobre 2, eu dou uma meia volta aqui. Quando eu vou de ômega-S sobre 2 até ômega-S, eu dou essa outra meia volta e chego no mesmo ponto. Certo? Então, as coisas são cíclicas aqui no plano Z, né? Quando a gente sai do plano S para o plano Z. E outra que domina também é o cosseno, né, professor? Por estar sempre na reta. Porque nesse caso aqui, ômega-S é 2πf, certo? 2π vezes a frequência. Quando eu substituo aqui 2πf vezes tf, a frequência vezes o período dá 1. Porque um é inverso do outro. Então, quando eu substituo ômega-s aqui, isso aqui dá 2π. E 2π é 1, e seno de 2π é 0. É verdade, tem razão. Então, é isso que acontece, por causa da função cosseno e da função seno, elas são periódicas, né? Quando eu chegar em 4π, que é 2 ômega-s, de novo, cai na mesma situação. Vamos ver agora outras retas, certo? No plano S, não tem essa diferença tanta, né? Não tem. Digamos assim, quando a gente sai do plano S para o plano Z é cíclico, né? Ele vai se repetindo, né? Tá. A repetição dele é, digamos assim, aceitável, né? Se a gente escolher uma frequência de amostragem adequada, ela é aceitável. Tá. Certo? É de 0 a π, então, né, professor? No caso, falando de 0 a π e o restante tudo... Exato. Na verdade, de 0 até ômega-s sobre 2, a gente vai de 0 a π. E de 0 até menos ômega-s sobre 2, a gente vai de 0 a menos π. Então, é essa faixa aqui que importa, né? que tem aquela fórmula do Euler, né? Que é exatamente. Teta π, cosseno de teta π. Exatamente. Porque quando a gente coloca isso aqui no expoente, isso aqui dá E na CTS e isso aqui dá E
na J ômega TS. E na J ômega TS é esse teorema de Euler aqui, né? Ok. Exponencial complexa. Bom, vamos ver umas outras curvas aqui, certo? Se eu tiver em cima de ômega S sobre 2. Nós já vimos que quando a gente vai dando essa volta aqui no círculo, aqui eu estou em ômega S sobre 2. Então, se eu estou nessa reta aqui, eu estou numa semi-reta no plano Z, que se eu tiver em menos infinito, eu estou em zero. Lembre, qualquer lugar aqui no menos infinito em S é mapeado em zero. Conforme eu vou saindo de menos infinito e tendo aqui para cruzar a posição zero, eu estou no 1. E conforme eu saio aqui do zero e vou para mais infinito, aqui eu vou para menos infinito. Então, de novo, o C vai me dar o módulo e o ômega S, a coordenada imaginária, me dá o ângulo. Se eu quiser saber qualquer outro ângulo aqui, é só fazer uma regra de 3. Eu sei que ômega S sobre 2 é 180 graus. Qualquer outro ângulo aqui intermediário, ou coordenada imaginária intermediário, vai dar um ângulo intermediário. Ômega S menos ômega S sobre 2 também está mapeado na mesma posição. Sempre que eu andar 2π aqui, ou melhor, andar, no caso aqui, ômega S, eu caio na mesma posição. Então, daqui para cá, tem um delta de ômega S. Bom, outros pontos aí, né? Ômega S sobre 4. Se ômega S sobre 2 é 180 graus, ômega S sobre 4 é 90. Então, agora eu tenho uma reta que sai de zero e vai para mais infinito sobre o eixo aqui imaginário em Z. Menos ômega S sobre 4 é menos 90 graus. Então, está uma reta oposta. Se eu fosse pegar aqui ômega S sobre 8. Ômega S sobre 8 seria 45 graus. Então, se eu tiver uma reta aqui na horizontal que cruza ômega S sobre 8, seria uma reta que sai aqui de zero, no ângulo de 45 graus, e vai para infinito. Onde, quando eu cruzo aqui o eixo imaginário, eu estou cruzando aqui o ciclo unitário. Certo? Então, é muito fácil sair de um plano, de um ponto qualquer em S, para um ponto qualquer em Z. Se eu analisar, eu pego a parte real, vai me dar um módulo. E a parte imaginária vai me dar o ângulo. Que ângulo que é esse? Ômega S sobre 2, 180. Qualquer outro valor aqui intermediário é uma regra de 3. Tranquilo, pessoal, nessa ideia aí? Sim, professor. Tá, joia. Vamos ver mais algumas retas que são importantes para controle, só que elas não são tão fáceis de visualizar essa conversão, certo? Vamos pegar a primeira, que é curvas que têm a relação entre C e W constantes, ou seja, retas. Retas aqui com uma dada inclinação. Essas retas aqui com uma dada inclinação no plano S, elas têm como se diz, é uma curva que tem o mesmo amortecimento. Então, essa relação aqui entre C e W me dá o amortecimento do meu polo, ou do meu ponto, certo? Bom, agora nós estamos variando simultaneamente a amplitude e o ângulo. Quando eu vario simultaneamente a amplitude e o ângulo, isso é uma espiral. Certo? Então, essa reta aqui, ela me representa uma espiral em Z. Bom, nós só estamos interessados na região da reta que cruza ômega S sobre 2. Então, eu sei que quando eu cruzar ômega S sobre 4, eu estou aqui cruzando esse eixo. Quando eu cruzar ômega S sobre 2, eu estou cruzando o eixo aqui da horizontal. Então, só me interessa essa parte da curva. Mas eu sei que isto aqui é uma, como eu falei, é uma espiral, né? Se esse ângulo, se essa reta aqui estiver do lado de cá, né, do meu plano, nós estamos numa espiral que diminui o raio. Se essa reta estivesse do lado de cá, seria uma espiral que aumenta o raio. Certo? Então,
Mas essas curvas aqui são importantes para a gente por causa que elas nos dizem o amortecimento do sistema. Nos informam o amortecimento. E como ele vai divergindo para o zero, né, professor? Exatamente. Ou seja, se eu tiver polos que estão sobre essa mesma espiral aqui, todos esses polos têm o mesmo amortecimento. Professor, daí dá para tirar alguma coisa, por exemplo, de tempo de subida, não? Dá, Né? exatamente. Amortecimento não dá essa informação, certo? Tem algumas tabelas lá que falam, se o amortecimento foi 0,8, eu vou ter um sobressinal de 20%, um overshoot de 20% na minha resposta. Esse aqui é um diagrama de Nast, professor, não tem nada a ver? Não, esse não é o diagrama de Nast, não. Não é o diagrama de Nast. O diagrama de Nast também se aplica aqui no plano S, né? Ah, tá, é que eu estou confundindo, mas... Tem algumas coisas meio parecidas, né, por causa do círculo aí, né, tal, mas não é o diagrama de Nast, não. Ah, tá. Bom, uma outra curva importante em controle são curvas com frequência natural constante, certo? Que são semicírculos aqui no plano S. Bom, essa curva aqui não é óbvia de se obter no Z, certo? Você tem que fazer ponto a ponto mesmo para obter. Mas se o ômega, se esse raio desse meu semicírculo for menor que ômega S sobre 4, essa curva vai parecer também com um semicírculo, mas com um centro aqui no 1, certo? Se esse raio do meu semicírculo no plano S tiver com ômega S sobre 4, ele já começa a se deformar, certo? Então, tem esse formato meio esquisito aqui, que sai aqui da parte do eixo imaginário, dá uma voltinha aqui e volta. Se a minha linha de frequência natural estiver entre ômega S sobre 4 e ômega S sobre 2, isso vai ser uma curva que tem esse formato de sino envolvendo aqui o zero, certo? Nós vamos ver que o MATLAB tem um comando que traça essas curvas de frequência natural constante e amortecimentos constantes no plano Z. Certo? Então essa curva não é muito óbvia, né? Você tem que fazer ponto a ponto para conseguir obter isso aqui. Bom, alguns comandos aí que são úteis para a gente no MATLAB, né? Um é o comando para criar função de transferência, né? Nós temos que entrar com um vetor do numerador, um vetor para o denominador. Se eu faço dessa fórmula, eu estou criando automaticamente uma função de transferência em S. Se além de passar o numerador e denominador, eu também passar o período de amostragem, eu estou criando uma função de transferência em Z, que não é a mesma coisa do que discretizar uma função de transferência, tá? Nós vamos ver mais para frente. Então, aqui, por exemplo, tem um numerador, tem um vetor para o denominador. Se eu passo esses dois parâmetros para essa função, eu crio uma função em S. Então, aqui está o numerador, 10S mais 5, o denominador, S ao quadrado, que é 1, né? Menos 1,2S mais 0,2. Se além de passar esses dois vetores, eu também passar o período de amostragem, e no caso aqui, se eu entrar com menos 1, eu estou dizendo que é um período não especificado, eu crio uma função em Z. Então, criei direto a função em Z, certo? Como eu passei menos 1, aqui ele diz que o período de amostragem é não especificado. Se eu tivesse passado aqui 0,1, ele ia dizer que o período de amostragem é 0,1 segundo. Eu também posso criar, tem o comando ZPK, né? Que nesse caso, para criar uma função de transferência, eu entro com os zeros, com os polos e com o ganho. No caso aqui, para criar uma função de transferência direto em Z, eu também preciso passar o período de amostragem. Então, aqui tem um exemplo também, ó. Eu passei aqui o zero, os polos, é a mesma função anterior, só que criada no modo ZPK. E estou passando um ganho de 10. Então, se eu fizer isso aqui, 10S menos 0,5 sobre S menos 1, que multiplica S menos 0,2. Essa função aqui é exatamente a anterior, só que vista no formato de zeros e polos. Se eu também passar aqui o período de amostragem, ele cria em Z.
O MATLAB, né, você conhece esse comando para criar uma figura, e o PZMap, ele plota os polos e zeros de uma função de transferência. Esse comando PZMap, para ele não faz diferença se a função de transferência está em S ou Z, certo? Ele simplesmente vai lá e coloca os polos e zeros da função de transferência. Aí nós temos duas funções, uma chamada sgrid, que traça a curva de amortecimento constante e de frequência natural constante para o plano S, por isso que é sgrid. Nós também temos o comando zgrid. O comando zgrid, ele traça o círculo unitário, ele traça aqui as curvas de amortecimento constante e as curvas de frequência natural constante. Então aqui essa curva tem amortecimento de 0,1, 0,2, 0,3, 0,9 e assim por diante. E as curvas de frequência natural constante, certo? Como eu falei para vocês, elas começam parecendo semicírculos, né? E vão se distorcendo aos poucos aqui até parecer um sino, né? Então são comandos úteis aí para a gente trabalhar, certo? No MATLAB. Deixa eu ver se tem mais algum que eu queira passar. Função impulso, função step, acho que já estão habituados com essas funções, né? Então, quando eu traço uma função step, o MATLAB vai tratar adequadamente. Se essa função for em S, ele vai traçar em S. Se ela for em Z, ele vai traçar em Z, certo? Então, quando a função está em Z, ela sempre vai variar em degraus, né? Nesse caso aqui, ó, eu passei com um período de amostragem igual a 1 segundo. Então, os degraus que eu tenho aqui são de 1 em 1 segundo. Se fosse 0,1, os degraus seriam em 0,1, 0,1, certo? Tem alguns outros comandos auxiliares aí para gráficos, né? Legenda, escala, então não vou perder muito tempo. A função que transforma, que discretiza uma função de transferência é a função Continue to Discrete, C2D. Então, essa função discretiza uma função em S, certo? Então, se eu passar a função em S, por exemplo, uma planta de um motor, e passar esse comando, ele vai discretizar. Vamos ver esses parâmetros aqui na sequência. Eu também tenho um comando inverso, certo? Se eu tiver uma função discreta, eu posso obter a contínua de volta. O comando é D2D, Discrete to Continue. Eu acho que esses comandos, na verdade, Continue to Discrete, a gente já viu ali na outra parte da disciplina, certo? Na aula de ontem. Então, tem vários métodos que a gente pode adotar, né? E aqui vai o período de amostragem. Então, preciso da função transferência em S, preciso do período de amostragem e o método. O método mais comum é o zero ordem hold. Se nós suprimirmos o método, ele vai usar o zero ordem hold. Bom, vamos dar uma olhadinha aí. Como fica uma função de transferência de primeira e de segunda ordem quando nós discretizamos essas funções. Bom, vamos começar com uma função cujo polo em S é 0,1. Certo? Essa função está sendo discretizada com um período de 1 segundo, certo? Ou 1 Hz. Bom, como esse polo é positivo, o respectivo polo em Z é maior que 1. Automaticamente, se eu der uma função degrau aí para essa função de primeira ordem com um polo em 0,1, é um sistema instável, certo? Isso aqui é uma exponencial que está crescendo. Nós podemos ver a função contínua e também a função step. Então, eu estou fazendo isso aqui, ressaltando, né, para esse tipo de função. E vou variar aqui o valor do polo, tá? Para a gente ver o que acontece com a função contínua equivalente, né? Na verdade, com a resposta dessa função para uma entrada degrau. Então, polo positivo, sistema instável. Bom, vou pegar então agora um polo negativo. Polo negativo é um polo estável. Quando eu obtenho o polo
em Z, isso dá 0,6 alguma coisa aqui, certo? Ou seja, módulo menor que 1. Negativo em S, módulo menor que 1 em Z. Então, quando eu aplicar uma função degrau, meu sinal contínuo vai estar essa exponencial, e o meu sinal discreto ele também avança numa exponencial, mas sempre em degrais, certo? Então, S vai ser Euler a menos 0,5, né, professor? Exato. Aqui, quando eu discretizei com 1 segundo, se eu variar a frequência de discretização, vai variar a coordenada em Z, certo? Porque esse ponto em Z, ele é E na S vezes o período de amostragem. Então, se eu variar o período de amostragem, também varia a minha coordenada em Z. Da mesma forma que a gente viu que quando a gente discretiza uma equação, se a gente variar o período de amostragem, os coeficientes da equação discreta variam, certo? Então, variei o período de amostragem, estou mudando tudo. Bom, se eu diminuir essa frequência, o valor do polo, na verdade eu aumentei o módulo, né? Fui para menos 3,14, note que menos 3,14 é π, né? Quando eu discretizar isso aqui com 1 segundo, o meu valor em Z é 0,0433. Bom, eu estou usando, eu vou tentar passar uma informação para vocês. Eu estou usando uma frequência de amostragem de 1 segundo. O que significa que essa frequência de amostragem em radianos por segundo, eu tenho que multiplicar por 2π, o que vai dar 6,2 alguma coisa, certo? Ou seja, a frequência de amostragem que eu estou utilizando é 2π. Essa frequência do meu polo é π. Então, aqui eu estou exatamente no limiar do teorema de amostragem. Se eu aplicar o teorema de amostragem para um sistema, vocês notem que o meu sistema discreto não dá para saber se isso aqui é uma exponencial, né? Em 2 degraus ele já atingiu o regime. Então, se eu escolher uma frequência de amostragem que está muito próximo da frequência do meu polo, eu vou perder dinâmica do meu sistema discreto. Note que a maior parte da dinâmica do sistema foi perdida. Então, quando vocês forem discretizar um sistema, tomem cuidado com a frequência do polo e escolham uma frequência que seja bem maior do que a frequência do polo. Típico de 10 a 20 vezes. Aqui eu já violei o teorema de amostragem, certo? Eu estou discretizando um polo cujo seu valor é menos 10 com uma frequência de 1 segundo. Notem que quando eu comentei para vocês também que tudo, quando eu vou para menos infinito em S, eu tendo para zero em Z, nós temos que ter em mente o seguinte: menos infinito para nós é uma frequência acima da frequência de amostragem. Então, vocês notem que isso aqui está tendendo para zero. Conforme eu vou mexendo aqui no meu polo e vou aumentando o módulo dele com o sinal negativo, né, o meu polo em Z vai tendendo para zero. Aqui, eu perdi totalmente a dinâmica, né? Para mim é um degrau isso aqui, quando na verdade o sistema real é uma exponencial. Bom, vamos ver sistemas de segunda ordem agora, certo? O que acontece quando eu discretizo esses sistemas. Vou começar com um sistema que tem imaginário puro, certo? Ele não tem parte real. Então, ele é mais ou menos J ômega S sobre 10. Bom, como ele não tem parte real, o módulo em Z do polo é 1. Se eu fizer uma regra de 3, onde ômega S sobre 2 é 180 e ômega S sobre 10 vai dar 36 graus. Então, como isso aqui é mais ou menos ômega S sobre 10, aqui em Z é 1 mais ou menos ângulo de 36 graus, que seria 180 dividido por 5. Então, essa é a posição desse polo em Z. Bom,
Quando eu aplicar um degrau nesse sistema, esse sistema é marginalmente instável, né? Então, se eu aplico um degrau, eu vou ter um seno. Como essa frequência aqui é ômega-s sobre 10, e eu mostrei com ômega-s, ou seja, esse meu polo ele é 10 vezes menor do que a frequência de amostragem. Significa que eu tenho 10 amostras em um período aqui do seno. Se eu pegar um polo que a sua frequência é 1/4 da frequência de amostragem, o módulo, parte real 0, né, o módulo continua sendo 1. Só que ômega-s sobre 4 é 90 graus. Então, o meu polo em Z está em 1, mais ou menos 90 graus. Módulo 1 também é marginalmente instável, né? Tanto em S quanto em Z. Agora, o meu sinal contínuo continua sendo um seno, não varia quando é só contínuo, certo? Só que o meu sinal discreto, eu vou ter somente 4 amostras por ciclo. Notem que eu não violei o teorema de amostragem, porque a minha frequência de amostragem é 4 vezes maior do que a frequência do polo. Mas mesmo assim, olha, eu perco bastante da dinâmica, né? Eu só consigo ver aqui um ponto em 0, um ponto em 0,4, um em 0,8. 0,4, 0. Então, em um ciclo completo, eu tenho somente 4 pontos. É muito pouca informação, né? Por isso que tem que ser uma frequência maior aí que 10 vezes, né? ômega-s sobre 2, eu estou mostrando um sistema de segunda ordem, cujos polos são ômega-s sobre 2. Ou seja, eu escolhi um polo que é metade da frequência de amostragem. Ou, na verdade, escolhi uma frequência de amostragem que é o dobro do polo. ômega-s sobre 2 é igual a 180 graus. Então, aqui eu tenho módulo 1, porque a parte real é 0, ângulo de 180 graus, que é ômega-s sobre 2. Então, continua sendo um sinal senoidal, só que agora eu tenho somente, em cada ciclo, eu tenho duas informações, certo? Eu tenho 2 amostras por ciclo, que parece uma onda quadrada, né? Então, meu seno contínuo virou uma onda quadrada digital. Se eu amostrar com uma frequência que é menor do que a frequência do polo, então, eu mostrei com ômega-s, só que o meu polo é maior que ômega-s. Eu vou começar a aparecer esse tipo de coisa aqui, certo? O meu sinal contínuo tem uma frequência bem alta, só que o que eu estou enxergando é um seno com uma frequência mais baixa. Ou seja, aqui eu estou me enganando, né? Meu sistema discreto acha que é um sinal com uma frequência bem mais baixa, só que na verdade é um sinal com frequência bem alta. Aqui eu já violei o teorema de amostragem, certo? Porque eu amostrei o meu sistema com uma frequência que é menor do que a frequência do polo. Eu devia ter feito o inverso, eu tinha que escolher uma frequência que é bem maior do que a frequência do polo. Se eu cometer esse erro, eu corro risco de acontecer isso aqui, certo? Bom, se eu colocar agora parte real, se a parte real for positiva, meu módulo em Z é maior que 1. Então, isso aqui é instável, né? Quando eu aplico um degrau, eles são um sinal que cresce. Eu escolhi o ômega-s sobre 2, na verdade, a minha parte imaginária é ômega-s sobre 6, ou seja, isso aqui é 3 vezes menor que ômega-s sobre 2. Então, ômega-s sobre 2 é 180, dividido por 3 dá 60. Mais ou menos 60. Se a parte real for negativa, agora é uma exponencial que estabiliza, certo? Eu não mexi na parte imaginária, então meu polo continua estando em mais ou menos 60 graus. Como aqui é negativo, agora meu módulo é menor que 1. Então, isso é uma exponencial que tende a convergir. Se eu diminuir aí a parte imaginária, de novo, né, eu começo a perder resolução. Agora eu só tenho 3 sinais por ciclo, 3 amostras por ciclo.
Certo, pessoal? Então, na hora de escolher uma frequência de amostragem, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, certo? A ideia é sempre ver quais são os polos do meu sistema e escolher uma frequência de amostragem bem maior que eles. Senão, quando eu aplicar um degrau no sistema, eu vou estar me enganando, certo? Ou eu vou ter pouca informação da dinâmica real do sistema, certo? O que vai complicar bastante a vida do controle. Você deve enxergar todos os polos ou o polo dominante? Certo. Uma coisa que acontece, a princípio poderia ser os polos dominantes. O problema é que, às vezes, quando eu escolho os polos dominantes, mas ignoro aquele polo lá de alta frequência, é que, às vezes, no meu sistema funcionando em malha fechada, nós vamos ver que pode aparecer uma pequena oscilação em alta frequência que não estava prevista. Eu vou mostrar um exemplo com isso aí. Certo? O ideal é considerar também os polos de mais alta frequência, mas isso pode levar a um sistema com frequência de amostragem muito alta. Então, é uma questão aí de ver se esse problema vai ser grande ou não, certo? Alguns casos dá, outros casos pode ser que não dê, certo? Mas eu vou tentar entrar em alguns exemplos na aula de hoje ainda. Deixa eu ver se tem mais uma coisa. Tem umas coisas que são importantes. Bom, quando nós formos, então, obter aí a função de transferência de um sistema amostrado, de um sistema contínuo, vocês já estão habituados, né? A função de transferência, a planta de um sistema contínuo, é a razão entre a saída pela entrada. Se isso tiver em S, vai dar a função de transferência em S, certo? Num sistema que eu tenho amostradores, eu não consigo obter uma função de transferência cuja a saída é contínua e a entrada é discreta, certo? Para obter a função de transferência desse sistema, nós vamos colocar um amostrador virtual aqui na saída, certo? Aí sim eu posso obter uma função de transferência onde tudo é discreto. Quando eu tenho esse asterístico aqui, entendo que isso é uma função de transferência em Z, certo? É um sinal em Z, ou um sinal amostrado. Então, para poder obter a função de transferência de sinais amostrados, tanto a minha saída quanto a entrada da planta tem que ser amostrado. Certo? Então, nesse caso aqui, a função de transferência para a minha saída, a relação entre a saída e a entrada em Z, vai me dar a função de transferência em Z. Um cuidado que nós temos que ter quando nós tivermos várias plantas contínuas e vários amostradores é que, se eu tenho aqui duas plantas, elas estão em série e eu tenho um amostrador entre elas, nós vamos ver que para poder digitalizar esse sistema, eu primeiro preciso discretizar G1, depois discretizar G2, para depois fazer o produto em Z, certo? Se não tiver o amostrador no meio, eu tenho que primeiro fazer o produto para depois discretizar. Para distinguir um caso do outro, quando eu tenho amostradores entre essas plantas, eu digo que isso aqui é G1 de Z vezes G2 de Z. Quando eu não tenho, em geral eu faço o seguinte, eu digo que isso aqui é G1, G2 de Z. Significa que primeiro eu fiz o produto para depois discretizar. Certo? Muitas vezes se coloca um traço aqui em cima também, para ficar bem claro que isso aqui foi primeiro feito o produto para depois discretizar. E é importante a gente guardar isso aqui. Eu fazer o produto em S e para depois discretizar é diferente de eu discretizar G1, G2 e fazer o produto. Não é a mesma coisa. Certo? Quando eu vou fazer um ou outro, não é questão de escolha, é questão se existe ou não amostradores entre eles. Não dá para dizer que um é melhor que o outro, certo? É uma questão realmente de layout do circuito, da função de transferência. Certo? Então, guardem isso aqui, certo? Eu acho que eu tenho um exemplo aí na sequência, vou pular aqui essa parte de demonstração e vou direto para um exemplo. Então, essa aqui é uma demonstração que eu vou pular.
Então, eu tenho aqui uma função G1, uma função G2 e aqui o produto G1, G2 em S, certo? Se eu discretizar essa primeira função, eu vou chegar que G1 foi discretizado com o segundo, né? É 0,6 sobre Z menos 0,36, né? Se eu discretizar o segundo, chego aqui em 0,4, Z sobre menos 0,13. Discretizando essa função que foi o produto para depois discretizar, obtive aqui a função. Notem que se eu fizer esse produto, não dá a mesma coisa. Certo? O denominador ficou igual, mas o numerador está diferente. Ou seja, eu fazer o produto em S para depois discretizar é diferente de eu discretizar as duas funções para depois fazer o produto. A gente não chega no mesmo resultado. Certo? Então, provando aí isso aqui por um exemplo prático. Aí. Aqui tem a sequência de comandos que criou essas funções, certo? Então, eu defini o numerador da primeira, do G1, numerador e denominador do G2, criei G1, criei G2 e depois G3 o produto dos dois. As discretizações, contínuo to discrete, aqui o TS foi 1 segundo. E por último aqui, peguei o G1 e o G2, fiz o produto. Essa função G3 de Z é diferente do G1 e G2 de Z, certo? Se a gente aplicar um step na função G1... O TS o senhor tinha já... Tá aqui, quanto que era o TS? TS está aqui, ó. 1 segundo. Certo? Por simplicidade, tá? Podia ter escolhido um outro valor, mas... Ah, beleza, beleza. O importante é que, bom, esse polo aqui, que ele é um polo em 1, e aqui tem um polo em 2, certo? Esse 1 segundo, ele vai dar uma frequência que é maior do que a frequência dos polos. Certo? Porque o polo é uma frequência em radianos por segundo, e aqui está um período em segundo, né? Então, isso aqui é 1 Hz. Se eu pego 2 Hz, 2 radianos por segundo, divido por 2π, isso aqui dá 2π, vai dar 1 sobre π, né? Que é 0,3 alguma coisa, né? Ou seja, é bem menor que 1 segundo. Bem menor não, é menor que 1 segundo, né? Bom, a função step para o G1, em S e em Z, dá essa exponencial, função de primeira ordem, né? Para o 2, aqui eu diria que já faltou um pouquinho, né? A frequência está um pouquinho baixa, mas também é uma exponencial. G1, G2 de S é uma exponencial cujo polo de G1 domina, né? Então, note que isso aqui parece uma função de primeira ordem porque o polo do G1 é dominante. Quando eu primeiro faço o produto para depois discretizar, ele segue exatamente o G1, G2 de S, certo? Agora, quando eu primeiro discretizo para depois fazer o produto, note que ele tem um atraso maior. Então, visualmente, a gente também vê que a resposta ao degrau fica diferente. Comparando aí com quando eu primeiro faço produto para depois discretizar, com a função que eu primeiro discretizei para depois fazer o produto. Bom, eu vou adiantar uma coisa. Vocês notem que quando eu fiz aqui, eu tenho aqui uma planta que ela é de segunda ordem aqui, e aqui é de ordem 0 no numerador, né? Ou seja, o grau relativo é 2. Quando eu discretizei isso aqui, notem que eu não tinha nenhum zero, certo? Não tem zero aqui nessa planta. No entanto, quando eu discretizei, o processo de discretização me inseriu um zero. Sempre que nós discretizarmos uma planta, uma função de transferência em S, o grau relativo em Z vai ficar igual a 1. O que significa que o processo de discretização vai inserir tantos zeros quanto forem necessários para que o grau relativo fique igual a 1. Bom, vamos ver como fica o mapeamento
dos polos do meu sistema de S para Z. Professor. Oi. Só para fechar aquela equação, então você trabalha primeiro em S, faz o produto em S, aí só depois passa para o domínio Z, é isso? Exato, foi isso que eu fiz. Na verdade, o que você vai fazer vai depender se você tem amostradores ou não entre as plantas, certo? Se você não tiver amostradores, você primeiro faz produto para depois amostrar. Se existir fisicamente um amostrador, você não pode fazer isso. Você tem que primeiro discretizar. Porque o discretizador já está lá na... Exato. O objetivo foi mostrar que as duas coisas são diferentes, tá? Sim, sim. Esse foi o objetivo ali. Professor, então, no caso, eu tenho que analisar, se for numa planta real mesmo, se ele tem um conversor AD ou algo Exatamente, exatamente. Vamos supor que seja um sistema mais complexo, que você tem várias plantas e vários controladores e que eles estão interligados entre si. Certo? Então, quando você for tentar obter a função de transferência total, você tem que levar isso em consideração quando for tentar fechar malha. Entendi. Certo? Bom, felizmente para a gente, a maior parte dos casos é simplesmente uma planta com controlador, né? Então fica um pouquinho mais simples, né? Mas para alguns sistemas mais complexos, essa informação é importante, tá? O senhor poderia dar um exemplo assim de sistema complexo que o senhor já trabalhou assim, para a gente ter uma noção? Certo. Eu não estava querendo complicar demais. Eu queria passar essa informação e queria que vocês guardassem, tá? Porque a maior parte dos nossos problemas realmente vai ser uma planta e um controlador. Ah, entendi, professor. Certo? Não, tranquilo. Pode seguir. Então, como o nosso tempo é meio curto, não estava querendo gastar muito tempo com essa informação, tá? Tá certo. Não, tranquilo. Certo? Beleza, peço desculpas aí, mas por enquanto nós vamos ficar por aqui, tá? Senão a gente não vai dar conta. A gente não vai dar conta aí do conteúdo. Bom, uma outra informação importante é como mapear, então, os polos de S para Z. A gente já viu várias curvas, né? E viu mais ou menos como fazer isso. Então, se eu tenho uma coordenada em S, basta eu pegar essa coordenada, elevar em E na SDS. A gente viu que a parte imaginária real vai dar o módulo em Z e a parte imaginária vai dar o ângulo, certo? Então, eu posso fazer isso para cada polo da minha função em S, vai ter um polo na posição em Z que obedece essa lei aqui, certo? Já os zeros, eles são divididos em dois tipos. Os zeros estruturais, que são zeros que existem na minha planta em S, eles também são mapeados da mesma forma. Eu tenho a posição do polo em S, do zero em S, aplico aqui nessa definição e obtenho o respectivo zero em Z, certo? Agora, se o grau relativo da minha função em S não for 1, for maior que 1, o processo de amostragem vai inserir tantos zeros quanto forem necessários para que o grau relativo da minha função em Z fique igual a 1. Eu vou mostrar um exemplo na sequência, certo? Esses zeros que são inseridos pelo processo de amostragem são chamados de zeros de amostragem. Por que é importante a gente saber isso aqui? Porque quando eu aumentar a frequência de amostragem, significa diminuir TS. Quando eu diminuo TS, todos esses meus polos e zeros estruturais vão tender para 1. Quando o TS tender para 0, E na STS vai tender para 1. Já os polos de amostragem, eles vão seguir uma regra diferente. Certo? Bom, então, os meus polos, quando o TS tender para 0, ou seja, eu aumentar a frequência de amostragem tender para infinito, frequência de amostragem muito grandes, o período tende para 0, quando eu fizer isso aqui, significa que o meu polo em Z vai tender para 1 quando a minha frequência de amostragem for muito alta. O mesmo vai acontecer
para os zeros estruturais, eles também vão tender para 1. Já os meus zeros de amostragem, eles são um pouquinho mais complexos, certo? Eles vai depender da quantidade de zeros que foi inserido no processo de amostragem. Se o grau relativo em S era 1, não vai ser inserido nenhum zero de amostragem. Agora, se o grau relativo em S era 2, vai ser inserido pelo menos um zero. E esse zero de amostragem vai tender para menos 1 conforme eu diminua o TS. Se forem inseridos mais zeros de amostragem, as posições são diferentes. Ele vai obedecendo essa regra aqui, certo? Eu estou deixando isso para vocês, mas é só importante que vocês saibam, primeiro, que quando eu amostrar uma planta em S, o meu sistema pode inserir zeros adicionais. E esses zeros, eles vão tender, eles não vão tender para 1 conforme eu aumentar a frequência de amostragem. Vamos ver um exemplo prático para ficar bem claro? Então, eu tenho aqui uma função transferência que tem um polo real e 2 polos complexos conjugados e um zero. Então, o grau relativo dessa função é 2, porque o numerador é de primeira ordem e o denominador é de terceira. Então, primeira ordem, 3 menos 1, grau relativo igual a 2. Quando eu discretizar essa função, eu continuo com 3 polos, mas agora eu tenho 2 zeros. Um zero é estrutural, veio desse zero aqui. O outro, o segundo, é de amostragem. Bom, qual que é qual? Para eu saber isso, eu tenho que pegar esse 0,75, elevar na menos STS, para obter aí o valor de qual desses 2 zeros é o estrutural. Certo? Eu amostrei isso aqui com TS de 1 segundo. Se eu diminuir o TS, a minha função... Isso aqui está em Z, tá? Não devia estar essa aqui, não. Deixa eu até... Depois eu mudo. Conforme, então, eu vou diminuindo o período de amostragem, ou seja, aumentando a frequência, se vocês notem que, por exemplo, esse polo aqui, ó, real, ele está tendendo para 1. Esses 2 polos complexos conjugados está um pouquinho mais difícil, mas eu vou colocar numa tabela. Mas notem que eu tenho um zero que está tendendo para menos 1 e um outro zero que está tendendo para 1. Esse zero que está tendendo para 1, com certeza ele é o zero de estrutural, e esse segundo é o zero de amostragem. Bom, vai ficar mais claro quando eu colocar isso aqui numa tabela. Então, aqui eu tenho o polo real e aqui o período de amostragem. Então, eu fui diminuindo o período de amostragem, certo? Ou seja, aumentando a frequência. O meu polo real, conforme eu diminuo o período, ele vai tendendo para 1. O meu par de polos complexos conjugados, a mesma coisa. Notem que o módulo vai aumentando e o ângulo, a parte imaginária, vai diminuindo. Ele também está tendendo para 1. O meu zero estrutural também tende para 1. Enquanto o meu zero de amostragem, nesse caso, está tendendo para menos 1. Da mesma forma que a minha equação ela varia os coeficientes, né? Conforme eu escolho uma frequência de amostragem diferente, eu não, a minha equação discretizada ela varia, certo? Conforme eu vario o período de amostragem, a posição dos polos e zeros também. Por que isso é ruim? Usar uma frequência de amostragem muito alta. Pode ser que por uma questão de resolução do meu processador, chega uma hora que eu acabo cortando um zero com um polo sem que não deveria, certo? Porque por uma questão de resolução, eventualmente eu acabe cortando. Mas, na verdade, eu não deveria fazer isso. Como todos os polos e todos os zeros estruturais tendem para o mesmo valor, eu começo a perder um pouco, a não distinguir mais essas coisas, certo? É por isso que não é bom aumentar demais a frequência de amostragem.
graficamente, eu sei que está um pouquinho apagado, certo? Mas aqui eu tenho meus 3 polos e o zero estrutural, e aqui o zero de amostragem. Então, conforme eu vou aumentando a frequência, diminuindo o período, vocês notem que esses aqui estão se deslocando para 1 e esse aqui para -1. Porque esse é estrutural, de amostragem, e esses polos de zero são estruturais. Notem que eles vão tendendo aqui para 1. Um pouquinho apagadinho, né? Talvez não sei se a resolução não está muito boa, mas é isso que acontece, certo? Graficamente. No tempo, a princípio é bom, né? Conforme eu vou diminuindo o período de amostragem, vocês notem que o meu sinal discreto vai ficando cada vez mais parecido com o contínuo, né? Chega uma hora que você não consegue mais distinguir, certo? Para eu ver isso aqui, eu teria que dar um zoom bem grande aqui para poder ver os degraizinhos. Como os nossos processadores hoje em dia, nós temos linguagem que trabalha com ponto flutuante, né? Isso tende a não ser mais um problema, né? Então, resolução não costuma ser um problema muito grande, mas vocês têm que ter em mente que os conversores digital analógico e analógico digital, a resolução deles dificilmente vai ser maior que 16 bits. Tranquilo até aqui, pessoal? É a matéria um pouco densa, professor, mas deu para entender bastante coisa. Eu estou tentando reunir as informações e não entrar num detalhe muito matemático e tentar passar uma visão um pouquinho mais intuitiva e mais gráfica, tá? Porque realmente a gente não tem tempo suficiente para se aprofundar. Tá joia? Estou tentando passar as informações mais importantes, mais relevantes para a gente entender sistemas discretos, tá? Bom, agora nós vamos entrar realmente em controle, digamos assim, certo? Vamos começar a ver aí realmente controle digital. Até agora nós estamos vendo mais sinais de sistemas discretos, né? Essa já é 16, né, professor? Agora eu mudei para, como se diz, deixa eu vir aqui no Moodle. Tem mais algumas coisinhas no S15 que eu achei que não é importante, certo? Agora estou indo para S16, para esses slides que estão aqui no S16. Que realmente é a parte de controle em si. Bom, primeira coisa que nós vamos ver, em sistemas contínuos, nós definimos o sistema em tipo 0, 1 ou 2, né? Dependendo da quantidade de polos em zero que nós tínhamos no sistema, certo? Para que era importante isso aqui? Para saber qual que vai ser o erro em regime permanente, para uma entrada degrau, rampa ou parábola. Então, meu sistema pode ser tipo 0, 1 ou 2, dependendo se ele tiver ou não integradores. Em S, polo em 0 é um integrador. Em Z, nós vimos que a posição 0 em S está mapeado em 1 em Z. Então, para nós, em Z, o sistema vai ser tipo 0, 1 ou 2, dependendo da quantidade de polos que ele tiver em 1. Certo? Então, aqui uma diferença de S para Z. Então, nós podemos classificar também os sistemas em tipo 0, 1 ou 2, dependendo da quantidade de polos que ele tiver na posição Z igual a 1. Polo em Z igual a 1 é um integrador. Bom, de novo, em sistemas contínuos, para eu saber o erro em regime permanente, eu precisava, para a entrada degrau, calcular o KP, para a entrada rampa, o KV, e para a entrada em parábola, o KA, certo? Esse KP, KV e KA, ele vem lá do teorema do valor final, certo? Então, ele deriva lá do teorema do valor final. Então, conhecendo
o KP, o KV e o KA, eu posso calcular o erro desse sistema para entrada degrau, para rampa e para parábola. Certo? Isso aqui são sistemas contínuos. Se o meu sistema é tipo zero, ou seja, ele não tem integrador, o erro para um degrau, eu vou calcular o KP, o erro em regime permanente vai ser 1 sobre 1 mais KP, ou seja, eu vou ter um erro que nunca vai ser nulo. Se eu aplico uma rampa ou uma parábola num sistema tipo zero, esse erro vai para infinito. Se o sistema é tipo 1, ou seja, tem pelo menos um integrador, quando eu vou calcular o KP, ele dá infinito. Automaticamente, o erro de um sistema tipo 0 para uma entrada degrau é nulo. Mas para uma entrada tipo rampa, eu consigo calcular um valor de KV que vai dar um erro constante. Se eu aplico uma parábola no sistema tipo 1, o erro vai para infinito. Por último, para um sistema tipo 2, que é um sistema bem raro, né, um sistema com 2 integradores, se eu aplico um degrau, o KP dá infinito, ou seja, o erro é zero. Para a rampa, o KV também é infinito, ou seja, eu também vou ter um erro zero para a rampa, e vou ter um erro constante para uma entrada parabólica. É difícil aplicar uma entrada parabólica, né? Geralmente nós vamos trabalhar nessas 4 condições, né? Entrada degrau ou rampa, sistemas tipo 0, tipo 1, é o mais comum, tá? Professor, nós fizemos um exercício que utiliza essa metodologia, né, de achar constante de regime permanente, que a gente coloca uma régua, aí acha o W no diagrama de Bode, e aí vê o tipo, né, primeiro você vê o tipo, e o nosso deu o KA, né, esse KA, né, que é na parábola, então a entrada é parábola, é isso? O KA a gente chama de erro de constante aceleração, certo? Automaticamente o EA seria o erro de aceleração. Se eu colocar uma entrada que é uma parábola na minha função, eu vou ter esse erro. Entendi. Se eu aplicar uma entrada parabólica no sistema 0 ou 1, vai dar erro infinito. Eu já sei que em regime permanente o erro vai ser infinito. Jorge, será que nosso exercício está certo? Porque agora eu fiquei em dúvida, hein? Beleza. Bom, eu mostrei o que em S, certo? Vamos ver em Z. Vai ser muito parecido em Z. A única diferença vai estar em como eu calculo o KP, o KV e o KA. Porque o teorema do valor final, né, em Z era um pouquinho diferente. Era quando Z tendia para 1. Certo? E também aqui existe uma pequena... Como tinha diferença para calcular o KP, o KV e o KA... Oi. Oi. Não, a gente fez um exercício parecido com analisando o erro estático. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Vai fazer mais um comentário? Agora eu não tô ouvindo mais. Oi, Jorge. Queria fazer mais algum comentário ou a gente pode ir seguindo aí? Vou mostrar um exemplo também na sequência. Bom, então por enquanto eu vou seguindo, tá? Que eu não tô ouvindo nada aí. Bom, Tá ruim para falar. Ah, certo. De vez em quando... Agora tá um pouco ruim. Beleza? Acho que tá cortando um pouco, viu? Eu ouvi você falar que tá ruim, mas de vez em quando corta. Se você quiser, quando estiver na condição melhor, você pode escrever ou a gente conversar um pouquinho mais pra frente, quando tiver um pouquinho melhor aí a tua conexão. Pelo barulho eu vi que você devia estar no carro, eu acho.
Bom, pessoal, eu vou avançando por enquanto, qualquer coisa a gente pode voltar na discussão aí, tá? Bom, então tem uma pequena diferença em calcular o Kp, o Kv e o Ka, porque o teorema do valor final em Z é diferente, certo? Então tem uma diferença nas fórmulas, mas uma vez que eu calculei o Kp, o Kv e o Ka, para calcular o erro é a mesma fórmula, certo? Então, de novo, sistema tipo 0, lembrando que agora tipo 0 é um sistema que não tem polo na posição 1, em Z. Se eu calcular o Kp, eu vou ter um erro de estático constante, mais um erro para rampa e para parábola infinito. Sistema tipo 1, se eu aplicar uma entrada degrau, eu vou ter o erro 0, mas vou ter um erro para rampa constante e erro para parábola infinito. E o mesmo ali para o sistema tipo 2, né? Então, essa tabela aqui é idêntica, só varia um pouco como você calcula o Kp, o Kv e o Ka, certo? Porque o teorema do valor final é diferente para sistemas discretos e sistemas contínuos. Vamos ver um exemplo? Então, aqui eu tenho aquela mesma planta, né, que tem um polo em 1 e um polo em 2. Quando eu discretizo essa planta com 1 segundo, obtenho essa função de transferência em Z. Eu vou pegar um sistema que tem a realimentação ali, né, igual a 2. Então, quando eu for calcular aqui o Kp e o Kv para o sistema contínuo, então estou usando a fórmula, né? Kp S tendendo a 0, de G de S H de S, e o Kv limite de S tendendo a 0, de S, G de S, H de S. Então, nesse caso, o Kp deu 1, 1 sobre 1 mais 1, o erro de posição vai dar 0,5, e o erro de velocidade vai dar infinito, porque o Kv deu 0. Quando eu discretizo essa função aqui, e vou calcular o Kp e o erro de posição, o Kv e o erro de velocidade, vocês podem fazer esses cálculos que vai dar exatamente o mesmo valor. Apesar aqui, né, eu ver, a minha função de transferência é totalmente diferente, né? Tenho até um zero, né, que foi o zero de amostragem, que foi inserido aqui. Mas quando eu calcular o Kp, vai dar o mesmo valor. Automaticamente, o erro de posição e o erro de velocidade também dão o mesmo valor. Bom, graficamente, o que é isso aqui, né? Para o meu sistema, que é um sistema tipo 0, porque ele não tem integrador, quando eu coloco uma entrada que é um degrau, o meu sistema responde aqui com uma exponencial e estabiliza em 0,5. Qual que é o meu erro? O degrau é unitário, então é 1 menos 0,5, esse é o erro. Tanto o meu sistema discreto como o sistema contínuo, em regime permanente, tiveram o mesmo erro. Agora, se eu aplico uma rampa unitária, como esse é um sistema tipo 0, ele também cresce em rampa. Mas como a inclinação da rampa é menor, vocês notem que esse erro aqui, o valor da rampa menos o valor da rampa na saída, ele vai sempre aumentando. É por isso que o erro para a rampa é infinito, porque ele vai aumentar, certo? Tanto para o meu sistema contínuo, quanto para o sistema discreto que está em integrais aqui, certo? Vamos Professor, ver. Só um adendo. Esse slide não aparece aqui no nosso PDF, não aparece a primeira... sabe o que acontece? É que eu uso uma animação ali no PowerPoint. Então, no PDF, ele sobrepõe e fica somente uma figura. Se vocês quiserem ver a animação, depois no computador, abre o PowerPoint no computador, ali vai ter animação, certo? Ok. Certo. Tá bom, que, infelizmente, esse recurso de animação no PowerPoint, quando você gera o PDF, às vezes ele bagunça um pouco. Entendi. Certo? Mas depois se você se tiver com mais tempo, não sei se você está em casa, tá abre no computador por isso que eu deixo sempre o slide no PDF e no PowerPoint, porque eu sei que é mais fácil abrir o PowerPoint, mas o PDF é mais fácil abrir o PDF, né? Mas o PowerPoint tem mais recurso ali, tá?
em alguns casos. Ok. Aí. Obrigado, professor. Tá, por nada. Bom, vamos ver agora um sistema tipo 1. Então, o sistema tipo 1, notem que a minha função tem um S aqui. Esse S é um polo em zero, ou seja, é um integrador. Então, o sistema é tipo 1. Quando eu discretizo esse sistema tipo 1, note que o grau relativo dele é 3. Então, agora o meu banho de discretização inseriu 2 zeros de amostragem, para que o grau relativo fique igual a 1. O problema em Z é que quando eu vejo o polinômio do denominador, a princípio eu não sei se ele tem um polo em 1 ou não, né? Em S é bem claro, né? Automaticamente eu sempre vou ter um S aqui multiplicando e eu sei que isso aqui é um polo em zero. Agora, em Z isso não é tão claro. Eu tenho que primeiro calcular os polos para ter certeza se ele tem ou não um integrador, certo? Então, em Z eu não consigo, olhando o denominador, logo de cara te afirmar se ele tem ou não um integrador. Essa é uma desvantagem de Z, certo? Então, eu tenho que pegar esse polinômio, calcular os seus polos para ver se ele tem ou não um polo em 1. Como eu discretizei essa função aqui, eu tenho certeza que ele tem um polo em 1, tá? Bom, quando eu calcular o Kp dessa função, como eu tenho aqui um S dividindo, quando esse S tender para zero, vai dar infinito isso aqui, certo? Então, o Kp dá infinito, automaticamente o erro vai dar zero. Quando eu fizer esse cálculo aqui para o limite de S, de G de S, H de S, esse S vai cortar com S aqui da minha função. Quando eu fizer esse cálculo, o KV vai dar 0,5. Automaticamente, o erro de velocidade é igual a 2. Bom, quando eu fizer esse cálculo aqui do Kp e do Kv para o sistema em Z, dá a mesma coisa, pessoal. O Kp vai dar infinito, automaticamente o erro de posição é 0. O KV vai dar 0,5, automaticamente o erro de velocidade é 2. Graficamente, o que a gente tem? Então, agora, quando eu aplico um degrau, o meu sistema ele oscila um pouco e vai estabilizar em 1. Ou seja, para entrada em degrau, erro de regime nulo. O meu sistema discreto oscila um pouco aqui, né, e também estabiliza no mesmo valor. Para uma entrada em rampa, apliquei uma entrada em rampa, né? O meu sistema teve um atraso, mas notem que essa rampa ela está paralela com a rampa de entrada. Ou seja, a diferença entre esses dois aqui dá um valor constante, igual a 2. O meu sistema discreto ele vai indo em integrais, né? Então, sempre que ele tiver um valor novo aqui, se eu calcular esse erro, vai dar 2 também, certo? Então, sistema tipo 1, erro em regime para uma entrada degrau é nulo. Para uma entrada rampa, dá um erro constante. Ele nunca vai zerar, mas também não vai tender para infinito. Se eu tivesse entrado com uma entrada parabólica aqui, eu tenho certeza que o erro vai tender para infinito. Não fiz certo, mas eu tenho certeza disso. Então, essa é a primeira ferramenta que a gente conhecia para sistemas contínuos que serve para sistemas discretos. Uma pequena diferença na forma que a gente calcula o Ka, o Kp, o Kv e o Ka, certo? Para que serve isso? Para dimensionar o ganho de um controlador, por exemplo. Se eu quero diminuir o erro em regime, eu posso ver qual o valor que eu posso aplicar de ganho, certo? Outra ferramenta que nós vamos ver na sequência é o lugar das raízes. E aí nós vamos começar a perceber a diferença entre sistemas discretos e sistemas contínuos. Então, sistemas contínuos, quando nós vamos calcular o lugar das raízes, o que ele faz é fechar essa malha, certo? Então, eu tenho aqui uma planta que tem um numerador e um denominador. Quando eu fecho essa malha, a minha função de transferência em malha fechada é
G de S, 1 mais K, G de S. Então, root locus, ele sempre resolve isso aqui, certo? Se eu retrabalhar aqui, substituir o G de S pelo seu numerador e o seu denominador, e retrabalhar um pouco mais isso aqui, eu vou chegar que o meu sistema em malha fechada, ele tem o numerador do sistema em malha aberta, e o denominador é o denominador do sistema em malha aberta, mais K, vezes um numerador do sistema em malha aberta. Certo? O root locus vai resolver essa equação aqui. Ele vai variar o K e vai ver onde que vão ficar os polos desse sistema, com a variação de K. Então, é isso que o root locus faz. Notem o seguinte, se K é igual a 0, isso aqui dá 0 e eu estou com o sistema em malha aberta. É por isso que o lugar das raízes começa nos polos do sistema em malha aberta. Conforme eu vou aumentando K, a influência do numerador nessa equação vai aumentando. E é por isso que os polos do sistema em malha fechada, eles tendem para os zeros do sistema em malha aberta. Certo? Então, essa aqui é a lógica aí do root locus, certo? Entendi, professor. Então, a influência é porque o NS, na verdade, tá com KNS, né? E o DS, ele sai fora da somatória. O lugar das raízes, ele resolve os polos daquela equação que eu mostrei. Denominador do sistema em malha aberta, mais o ganho K, que está realimentando, vezes o numerador. Se K é 0, é bem claro, né? O numerador cai fora, fico só com o denominador do sistema em malha aberta. Ou seja, quando K é igual a 0, os polos do meu sistema são os polos do sistema em malha aberta. Certo. Conforme você aumenta o K, a influência do numerador vai aumentando. Por ele estar no denominador, né, professor? Isso Exato. tende a 0, né? Em malha fechada, o numerador do sistema em malha aberta vai para o denominador do sistema em malha fechada, vezes o K. Entendi. Então, conforme você vai aumentando o K, a influência do numerador aumenta, ou seja, os polos tendem para os zeros do sistema em malha fechada, do sistema em malha aberta. Desculpa, os polos tendem para os zeros do sistema em malha aberta. Como geralmente você tem mais polos do que zeros, alguns polos vão tender para infinito. Certo? E vai para 0 também, né, professor? Exato. Vamos mostrar um exemplo ali. Daí acho que vai ficar mais claro. Certo? Cadê? Estamos aqui. Para o sistema discreto, eu mostrei para o sistema contínuo, certo? A diferença para o sistema discreto é que eu tenho aqui um zero ordem root, certo? Então, primeiro que a minha planta agora ela vai ser HG de S, certo? HG de Z, quero dizer, né? Primeiro o produto para depois fazer a amostragem. Mas se a minha planta tiver numerador e denominador, no final das contas, eu vou chegar exatamente na mesma função de transferência em malha fechada. Numerador do sistema em malha aberta, dividido pelo denominador, mais K vezes o numerador. Mesma fórmula, certo? E o root locus vai resolver essa função. Vamos ver alguns casos aí, certo? Primeiro, esse sistema aqui que tem um polo em 1 e um polo em 2. Como esse sistema não tem zero, né? Então esses dois polos, conforme eu aumentar o ganho K, eles vão tender para infinito. Então esse meu sistema, conforme ele inicia com os polos na posição dos polos do sistema em malha aberta, conforme eu aumento o ganho, esses dois polos vão tender para se encontrar aqui na posição 1,5. Se eu continuar aumentando os ganhos, o ganho, né? Não os ganhos, né? O ganho, um polo vai tender aqui para menos infinito e o outro polo vai tender para mais infinito. Então, esse é o lugar das raízes. Ou seja, se eu aumentar demais o ganho, notem que o amortecimento aqui está diminuindo, certo? Então, eu estou atravessando curvas com amortecimento cada vez menor. Se eu aumentar demais o ganho, o meu sistema não vai ficar instável, mas ele vai oscilar demais antes de estabilizar.
Então, esse sistema aqui, os polos nunca vão para o lado direito do plano complexo. Automaticamente, esse sistema nunca fica instável. É a informação que eu tiro aqui do Root-Locus. E dá para perceber também que parece que o zeta, né, professor? O zeta está envolvido com 3 aqui, né? Que é 3 sobre 2, no caso, seria? 3. Desculpa, eu não entendi. Quando você calcular os polos disso aqui, um polo vai dar em 1, o outro polo vai dar em 2. Tá, entendi. Certo? 1, 2. Então, isso é a função de transferência da minha planta em malha aberta, né? Então, a gente sempre passa a planta em malha aberta para calcular o Root-Locus, né? Ele vai calcular para o sistema em malha fechada. Cada posição aqui tem um ganho K diferente. Quanto maior o ganho K, eu sei que esses polos estão tendendo para mais ou menos infinito. Bom, vamos discretizar essa função. Então, foi discretizada aqui de novo com um período de 1 segundo, tá? Então, primeira diferença, né? Além de ter os meus 2 polos, o sistema inseria um zero, certo? Então, esses meus polos, está meio ruim de ver, certo? Mas um está mais ou menos em ponto 15 e um está mais ou menos em ponto 3, certo? São 2 polos reais. Conforme eu aumento o ganho, esses 2 polos se juntam. Eles vão seguir esse círculo, né? Vão se juntar de novo aqui. Um polo vai tender para o zero e o outro polo, notem que eu tenho um polo que vai sair do círculo unitário. Então, diferença importante entre sistemas contínuos e sistemas discretos, pessoal. O sistema contínuo, que gerou esse sistema discreto, por mais que eu aumentasse o ganho K, ele nunca ficaria instável. Agora, se eu utilizar um controlador discreto, se eu aumentar demais o K, o meu sistema vai ficar instável. Então, um sistema contínuo que nunca ficava instável, o sistema discreto equivalente pode ficar instável. Por quê? Se eu aumentar demais o ganho, um dos polos vai sair do ciclo unitário. No caso anterior, por mais que eu aumentasse o ganho, esses polos nunca iriam ir para o lado direito do plano S. Então, meu sistema nunca fica instável. Ele pode ficar oscilativo demais se aumentar demais o ganho, oscilar muito, né? Mas instável esse sistema nunca fica. Já o sistema discreto pode ficar instável, porque um dos polos pode sair do ciclo unitário. Como o grau relativo sempre vai ser 1, eu sempre vou ter um polo que pode sair do ciclo unitário. No sistema discreto. Vamos ver mais um sistema aqui. Coloquei de novo o sistema contínuo, certo? Sistema tipo 0. Eu coloquei um 0 agora, certo? Então eu tenho 2 polos e um 0. Então agora a diferença do meu sistema contínuo, de novo eu tenho um polo em malha aberta em 1 e outro em 2. De novo esses polos se juntam conforme aumenta o ganho K. Agora eles percorrem essa curva. Um deles vai tender para o zero, o outro vai tender para menos infinito. Esse sistema aqui também nunca fica instável. Por que ele nunca fica instável? Porque nenhum dos polos aqui no Root-Locus vai para o lado direito do plano S. O sistema discreto equivalente, então discretizei aquela planta, obtive aqui de novo um numerador de segunda ordem, um denominador de segunda ordem, né, e um numerador de primeira ordem. Notem que agora esse zero é um zero estrutural, porque ele existia lá no sistema contínuo. O comportamento é parecido. Eu tenho os meus 2 polos, conforme eu aumento o ganho K, eles se juntam, eles percorrem esse círculo, se juntam novamente, um polo tende para o zero, o outro polo vai tender para menos infinito. Então, novamente, esse sistema aqui, se eu aumentar demais o ganho K, ele vai ficar instável, sendo que o sistema contínuo não ficava. Então,
já dá para ter uma coisa em mente, que o sistema discreto, se aumentar demais o ganho K, ele vai ficar instável. Pessoal, vocês estão aí ainda? Travou. Sim, professor. Ah, tá. Pessoal, meu sistema está travando aqui. Nós vamos aproveitar e fazer um intervalo, tá? Porque eu vou reinicializar o computador, que eu acho que ele vai travar daqui a pouco. Tá bom? Tá certo. Beleza. 10, 15 minutos, estou de volta. Ok.